Tá na moda a palavra alta performance e rendimento físico, profissional, mental. Mas até que ponto você, que está nos acompanhando, as pessoas comuns, são capazes de cumprir esses protocolos? A sociedade nos coloca num lugar, às vezes, de uma cobrança extrema e que precisamos admitir, não somos capazes de cumprir. E aí vem uma questão. Temos um limite? Será que podemos dar o primeiro passo para alcançar pelo menos um mínimo num primeiro momento? É sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso episódio. Eu sou o Ivan Moré. E eu sou o Yuri. Juntos nós estamos no Suplementa aí! Ivan, deixa eu te falar uma coisa. Conta. Antigamente, até recentemente também, a gente escutava muito falar na internet, nas mídias, de que o tempo era o nosso maior ativo. Quantas vezes você já não escutou isso? Ah, o tempo é o ativo, o tempo Continua é ativo, escutando. o tempo é ativo. Tá bom. Só que, cara, tem um novo ativo, entre aspas, tá? Que ele chega a ser mais importante do que o tempo. Você sabe qual que é? Pô, não. Eu Boa trouxe um pergunta. cara aqui hoje que ele é especialista nesse assunto, direta e indiretamente. Conta. A gente tá falando de saúde mental. Total. De que adianta ter tempo e não ter saúde mental? É isso. É muito mais importante ter a saúde mental do que ter o tempo, simplesmente. E quantas pessoas hoje não estão doentes na sociedade e sequer se dão conta disso? Exatamente. Exatamente. Porque você com saúde mental, você gerencia até melhor o seu tempo. É Você isso. faz o tempo ser mais produtivo. E esse cara que a gente trouxe aqui hoje, pelo que ele tava contando aqui pra gente, eu falei, cara, peraí. O que você tá falando aqui transcende exercício físico, transcende, cara, pô, tudo que você possa imaginar, a alimentação, são coisas importantes. Não é que a gente tá falando que não é importante. Mas ele também quer chegar naquele ponto, espiritualidade também, e a saúde mental, cara. É Esse isso. cara aqui hoje, ele promove saúde mental. Com vocês, Guerreiro, o cara que Guerreiro. montou o Guerreiro, método Holy Flow, Holy Flow. e vai apresentar pra gente aqui. Seja muito É bem-vindo, isso. Guerreiro. Obrigado, galera. bem? Prazer estar com vocês. Pô, valeu, velho. Vamos Muito bom. suplementar a galera hoje no corpo, na alma, no espírito. Prazerzaço estar aqui com O vocês. que é o Holy Flow? Cara, o Holy Flow é uma resolução de uma pessoa que ela se preocupa a crescer no corpo, na alma e no espírito. Então, como você estava falando, é para aquelas pessoas que entendem que a saúde não é só você levantar peso numa academia, não é só você fazer terapia e não é só você frequentar um templo espiritual, por exemplo, uma igreja ou qualquer outro lugar. É você poder unir tudo em uma única coisa para você chegar num lugar que você fala, cara, eu tô satisfeito com a vida que eu tô levando e com o impacto que eu tô gerando na sociedade. Então, para nós, quando a gente criou esse método, a gente entendeu que era muito raso eu ter os meus próprios resultados internos sem que também eu pudesse deixar um legado. Então, resumindo, o Holy Flow é a forma que a gente usa para potencializar as pessoas e uma das ferramentas é a atividade física. Né? E a pessoa que de cara está sedentária hoje está nos acompanhando, você ajuda essa pessoa a dar o primeiro passo em relação a uma vida minimamente um pouquinho mais saudável, um pouquinho mais higienizada mentalmente, um pouco mais preenchida do ponto de vista espiritual. É basicamente isso? É basicamente isso. E o sedentário ele é meu alvo. Porque o cara que já treina, ele já tem ali o movimento dele, já tem uma certa instrução, ele já tá indo para um lugar e não que eu abra mão desse cara. Eu quero ele também junto comigo. Mas o sedentário, ele tá ali normalmente por algumas crenças de que ele não pode ou ele não deve fazer uma atividade física, ele não deve melhorar a saúde mental dele, alguma coisa nesse aspecto. E, inclusive, hoje de manhã eu recebi mensagem de uma aluna nova nossa e a celebração nossa foi, eu corri meus primeiros 10 minutos sem parar. Ah, que legal. Né? E a gente começou aqui falando, introduzindo alta performance, todo mundo tá falando, mas o que é alta performance hoje, né? Então, hoje, no mundo tão competitivo, como que você mensura a própria performance? Então, para nós, vem desses romperes. E nosso principal objetivo com essas pessoas que não tiveram acesso ainda é simplificar a jornada. Porque você vê hoje que existem muitos gurus e eu acho assim, cada vez vai existir mais gurus porque as pessoas que vivem na prática, elas não estão ocupando o espaço que elas deveriam, então os gurus vão aparecer. Eu não sou contra isso também.
Mas a pessoa tá criando uma lacuna muito grande daquilo que é mais simples no dia a dia. Então, a nossa função é pegar a pessoa pela mão e mostrar para ela que é mais simples. E é tão simples do tipo assim, cara, você tá podendo ir pra tua corrida agora. Vamos pegar aqui, corrida tá em alta. Você pode correr agora. Você vai olhar para a dificuldade de levantar da cama ou pelo privilégio da tua saúde permitir de você ir para um parque, para uma esteira ou qualquer outro lugar. Então, aqui você já começa a sair do ambiente da pessoa não gostar de se exercitar e de um lugar de privilégio de poder fazer isso. E aí, quando ela sai desse ambiente do treino, por exemplo, ela reclama do trabalho. Não, espera aí. Não é o teu trabalho que proporciona o teu salário, que proporciona realizar os teus sonhos. Então, essa higienização mental, ela vem muito de ressignificar tudo que você faz. E é muito mais simples. É um negócio que você só precisa olhar e falar, cara, por que eu faço isso aqui? Legal, hein? Então, É o que mais tá simples, falando não é? você Nossa, usa a cara. atividade física Legal. para provocar uma mudança de mindset na pessoa. Exatamente. Porque assim, ó, ninguém quer treinar, mas todo mundo quer o benefício do treino. Não é verdade? Você acorda às 5 da manhã. Você não quer treinar, mas quando você treina, você fala que bom que eu treinei. O mais gostoso é ficar na cama. É. Mas É. não é sobre o mais gostoso, é sobre o que é necessário. E mais gostoso ainda quando você termina o treino, você fala. É. Valeu a pena, Eu valeu a fiz, pena. tô me sentindo É isso. bem. Valeu Você a passa o dia energizado, você passa. Cara, É isso. você se sente recompensado. Eu estou me valorizando, eu estou cuidando, né, da minha saúde. Exato. Cuidar da saúde é cuidar do meu futuro, Blindar sua mente. blindar a mente. Então, assim, é tudo uma série de coisas, né? Eu fui correr minha primeira ultramaratona, 75 km, por causa disso. Eu queria descobrir o meu limite. Porque eu cheguei numa fase da minha vida que eu não tinha mais desafios assim naquilo que eu fazia. Eu tava na minha zona de conforto. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou correr uma ultramaratona. E aí eu descobri um universo, principalmente na questão de saúde mental, absurdo. Porque a ultramaratona é basicamente 90% mente e 10% físico, É né, isso. cara? A gente conversou esses dias, né, com o Marcelo aí, que é treinador Do Miguel do Hidalgo. Miguel Hidalgo. Conheço. Coisa de vista, né? Ele teve aqui esses dias, ele tava falando Foi. justamente sobre isso, né? O como que é, tipo, cara, porque você tá ali muito tempo e tal, o que você fica pensando? Como que fica a sua mente? Será que, né, o quanto que a mente ajuda ou atrapalha naquele momento, né, de um exercício de alta intensidade durante muito tempo? Porque, É isso. sei lá, o ultramaratona dura quanto tempo? Ela, depois de 6 horas ali em alta intensidade, já é considerada uma ultramaratona. Falando de distâncias, passou de 42, que é a maratona, já considera ultra, Sim, né? mas quanto tempo, em média, leva uma Depende muito da ultramaratona? prova, né? Por exemplo, a gente tem aqui, uma das mais tradicionais aqui em São Paulo, é a que tem no litoral norte, que antes saía de Bertioga e até Maresia, 75 quilômetros. Uma subida desse... Você imagina subir, eu subi a Serra de Maresias com o meu joelho deslocado. Véi, a Serra de Maresias é isso aqui. 3,6 quilômetros de curva. Mas sabe qual que é o negócio? Não são aqui. Já fiz para 8 horas, né? Os 75 quilômetros. Não é o dia, Ivan. São meses que antecedem o dia. O dia você só vai coroar o que você fez meses antes. Que às vezes é isso, é a entrega de um projeto, sei lá, o nascimento de um filho, é uma promoção. Aquilo lá é só o símbolo de uma nova fase. Da conclusão de uma etapa que durou Já 4... existe, né? Já existe. Já existe. Entendeu? E Sabe aí, que assim... isso é um negócio legal, sem querer te interromper, mas muito bacana você falou isso, porque na Soldiers a gente tem uma cultura que quando a pessoa ela vai ser promovida ou até mesmo desligada, quando a gente vai falar com a pessoa, pô, vou te chamar aqui, digamos, você trabalhar com a gente, eu vou te chamar aqui, eu falo assim, ó... Digamos não, eu trabalho com você. Já tô brincando, gente. Guerreiro, eu estou comunicando a sua promoção daqui pra cá. Aí você fala, pô, mas como assim? Não, eu tô comunicando. Quem fez foi você. É isso. A gente só observou, constatou por A mais B de que você vem entregando os resultados e eu estou te comunicando que a partir de agora mudou. E assim também na forma de fazer o desligamento. Né? Isso é orientado para todo time. Quando vai desligar alguém, cara, você chega na pessoa e fala assim, olha, eu estou comunicando o seu desligamento. Porque, cara, o desligamento é o quê? Um conjunto de
de más atitudes e Vários baixos fatores. resultados ali que a pessoa fez. A gente, como empresa, a gente não tem nada a ver com isso, entre aspas. Uhum. A gente tem o papel de fornecer as ferramentas, de fornecer tudo que é necessário para a pessoa desempenhar. Não tem como eu te cobrar uma ultramaratona se eu te dar um tênis All-Star. Concorda? Mas, pô, se eu te dar um tênis de uma marca top, você não pode falar Exatamente. que você não tem a ferramenta. É. E a gente chega e fala, ó, estamos comunicando o seu desligamento. Quem se desligou foi Foi você. você. É. Não fui eu. Imagina essa E é exatamente mentalidade. isso que você tá falando, né? Imagina isso. Quanto a gente já perdeu de ganhos na vida por não saber o que já ganhou. Exatamente. Você já parou pra pensar nisso? Interessante. Todo mundo aqui tem história. Todo mundo aqui tem história. Quem tá ouvindo a gente tem história. Quanto que eu já deixei de celebrar só porque eu não sei os avanços que eu já fiz na minha vida. Então, e isso vem muito dessa mente que ela tá poluída de muitas crenças limitantes, que é fazer, e você não observa o que tá acontecendo de verdade. Você não observa o que tá conquistando, quem você tá se tornando. E aí, um dos meus mentores, ele sempre fala assim, tá tudo bem, cada um tem a vida que merece. E é cruel você ouvir isso, mas é verdade, né? Ô, Guerreiro, o que você acha em relação a isso também? Eu acredito muito, mas tem gente que não concorda. Quando a gente fala de alta performance, que é o seu caso aqui, muitas vezes as pessoas associam alta performance a fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Só que, na minha opinião, não funciona dessa forma. Não. Alta performance é você performar algo em alto desempenho. Exato. Né? Eu queria entender o que você acha disso. Porque aqui, pô, no seu caso, você tá falando aí de ultramaratona, o seu nicho é esse, a sua galera é essa, não só da ultramaratona, mas, né, Da mais corrida, né? da corrida e tal. Pô, você estimula isso na galera? Cara, alta performance. Você quer correr? Alta performance é fazer ultramaratona. Não é fazer 32 esportes, não é querer abraçar o mundo. Você concorda com isso? O que você. Acho que é uma... Você acha que é um ponto de vista Bem válido? legal, muito. E até dando um passo atrás, o que é alta performance? Falando de auto performance, né? A menina que me mandou uma mensagem falando que correu os primeiros 10 minutos da vida dela sem parar, ou o campeão da São Silvestre? Os dois. Você precisa diferenciar isso, né? A gente precisa diferenciar isso. Alto e alto. Exato. Então, eu acho que existem esses dois conceitos. Eu preciso valorizar a minha auto performance. Eu preciso valorizar os meus resultados pessoais. Uma letra muda tudo. Muda tudo. Faz toda a diferença. Então, quando eu valorizo os meus resultados pessoais, eu começo a entender muito mais quem eu sou. Não só o que eu faço. Que eu acho que essa é a grande sacada. Não se comparar com os outros também. Exato. Né? Às vezes essa pessoa pode olhar pra você, pô, você correu uma ultramaratona, 75 km, eu corri 10 minutos. Você se sente meio menosprezado, né? Mas pra quem nunca correu 10... Mas eu treino há 30 anos na minha Sim, vida. mas pra quem nunca correu 10, pô, isso é legal pra caramba. Mas agora, por exemplo, talvez se você me coloca lá no teu escritório pra fazer o que você faz hoje, eu não vou conseguir desempenhar o que você desempenha. Sim. Por quê? É isso que você falou. Eu acho que hoje, quem quer fazer muito tá fugindo de algo. Todo excesso, ele esconde uma falta. Exato. Pode analisar a fundo. Toda pessoa que você vai ver que ela tem excessos na vida dela tá escondendo a falta de alguma coisa. Então, fazer muito... A ciência já comprova. Pessoas multitarefas, elas não são funcionais. Alguma coisa que ela fez de forma multitarefa, ela vai ter que refazer. Experimenta digitar no trânsito. Vai ter que ler de novo pra ver se não errou o texto. Botar que você pode gerar um acidente. Exato. Acidente, multa, você vê que começa a trazer vários... Então, sim, eu acredito que a alta performance, ela vem de um foco, e você vê isso, o Phelps, por exemplo, cara, quer pessoa de mais alta performance do que ele? O que ele fazia? O que ele fez durante todos os ciclos olímpicos da vida dele? Ele comeu, dormiu e treinou na modalidade dele, natação. Você pega o jogador de futebol que é de alta performance, o que ele faz? Ele treina para melhorar no futebol. Então, agora, sim, isso olhando para sociedade, a tua área de competição, alta performance foca em ser bom em algo. Mas os últimos anos têm me revelado um negócio sobre a vida integral, que é você fugir um pouco de... Talvez a gente já viveu ou já ouviu histórias de alguém que fala assim, cara, essa é a temporada que eu vou focar no trabalho. Aí o cara foca no trabalho, ele é promovido, ele ganha mais, só que aí o casamento dele Vai por água abaixo. vai para água abaixo, a saúde vai por água abaixo, Relacionamento com os filhos não existe. relacionamento com os filhos não Ele existe. escolhe uma coisa, né, e elimina todo o resto. Então,
Eu vou trazer a minha visão, tá? Tem gente que vai achar que eu sou louco, tem gente que vai concordar. Eu fraciono o meu dia em coisas que eu quero performar. Então, por exemplo, de manhã, horário que meu filho tá acordando, eu vou ser alta performance como pai. Naquela hora, meu foco é meu filho. Se meu WhatsApp tocar, tocou. Se fizer qualquer outra coisa, fez. Nada é mais importante do que Aquilo. Meu foco. E aí, assim, a gente tava falando da questão de 10, 15 minutos, né? minutos. Até porque uma criança, meu filho tem 4 anos, o mais velho. Ele não vai ficar focado 30 minutos em Ele alguma consegue coisa. prender ele. Não consegue. É qualitativo e não quantitativo. Exato. Então, aí mesma coisa pro trabalho. Então, hoje eu toco 16 projetos diferentes. 10 deles se comunicam, 6 são diferentes. Cara, fecha a casinha e foca naquilo. Foca naquilo. E você começa a perceber que você não precisa investir muito tempo. Você precisa focar naquilo. Aí, lógico, o que você precisa proteger o seu coração e a sua mente das distrações. Então, acho que a perda de alta performance, ela vem nessas distrações de você querer atender tudo ao mesmo tempo. E acho que isso daqui, né, principalmente, Nossa. é a maior ferramenta de distração. Isso aqui é o maior inimigo, alta da humanidade, eu Da acho. humanidade. É o amigo e o inimigo ao mesmo tempo, né? Não sei se vocês já Engraçado. passaram por isso. O meu filho é pequeno, ele não tem acesso a celular ainda, 4 anos, mas eu faço periodicamente detox de TV com ele. E o último detox dele foi de 70 dias. É outra criança. 70 dias? 70 dias, sem TV. Zero TV? Zero TV. Como você consegue? Eu ia perguntar isso. Ó, Gente, hoje- peraí, quem tem E filho? outra, você se multiplica. Não, você é vira assim, cinco pais. então, quem tem filho e quer aprender como fazer isso daqui, presta atenção, já pega o caderninho, já se inscreve, já curte aqui, porque, cara, eu já tô... Isso é muito legal, sabe por quê? Eu cresci sem pai. Eu tive 2 encontros com meu pai. Um quando eu perdoei ele, eu tava com 22 para 23 anos, e outro quando eu enterrei meu pai com 23 anos. Então eu tive 2 contatos com ele. Eu fui pai aos 30. E quando a minha esposa engravidou, meu primeiro sentimento foi: eu vou dar pro meu filho tudo que eu nunca tive. Fazer o contrário, né? E, assim, entendendo, né, hoje no meu conceito espiritual, Deus deu uma mensagem pra mim assim: não, você vai dar pro seu filho o que ele precisa, não o que você não teve. Pega a caixinha de ferramenta do teu filho e trabalha com as ferramentas dele, não com as tuas. Cara, isso mudou o jogo pra mim. Então, o que eu entendi? Eu entendi o que o meu filho gosta. E eu entendi o que o meu filho precisa. Então, coisas assim. Hoje eu tenho a oportunidade. Esses dias a gente foi visitar uma ONG que a gente apoia com crianças. Eu falei: filho, hoje você vai pro trabalho do papai. Ele ficou amarradão. Já fiz isso aí também. Animal. Animal. Mas, por exemplo, coloquei ele em esportes. Hoje, lógico, gente, esporte pra criança é muito mais lúdico do que... Mas já tá ali... Já- Ele faz natação, faz futebol, faz judô. A escola já tem a aula extra de inglês também. Então, mas de onde vem isso? Quando a gente decidiu ter o filho, a gente não queria ter um filho pra falar que tinha um filho. Isso aqui pode soar estranho pra alguém, mas eu tô construindo um filho que ele vai impactar a sociedade. A minha mãe me fez para impactar a sociedade. O meu filho é uma sequência do legado que a minha mãe começou em mim. E sabe onde eu aprendi isso? Eu tenho um amigo, mentor também, ele tem 44 anos, e o vô dele foi, vamos falar assim, evangelizado pelos ingleses no Porto de Tóquio. Ele abandonou tudo para vir no Brasil. E aí falavam assim pro vô dele aqui no Brasil, muitas décadas atrás: você é um homem incrível, os teus resultados são extraordinários, você é um homem de Deus. Eles falavam pra ele assim. Ele falou: você não pode falar isso de mim pela vida que eu tenho. Você pode falar isso pela vida que os meus netos vão ter. Porque isso vai mostrar o quanto eu implementei de legado na minha família. Olhar os frutos. Porque os frutos vão dizer muito sobre a árvore, no caso. E você sabe que o neto desse cara tá falando, hoje é um cara que fala pro mundo inteiro a mesma mensagem que o vô falava. Os filhos do neto do vô, então os tataranetos já estão falando a mesma mensagem. E isso vem de um lugar chamado intencionalidade. Eu sou intencional com meu filho o tempo todo. Então, e isso você cria ecossistemas. Né? Por que eu dou conta de 16 projetos hoje e a gente não se embanana? Porque você cria ecossistemas e você é intencional em cada ecossistema. Você faz as conexões certas. E eu sei que muitas conexões que eu tô lá não é para fazer amizade, não é para agradar. Eu tenho uma visão clara que me une a pessoas e aquela... Uma agenda.
E aquela visão é o que me dá uma missão pra vida. Clareza, né? Não é o cara que eu vou chamar pro churrasco de casa. E tá tudo bem, porque o que me une a ele é uma visão específica de um projeto. Então, quando a gente entende que eu não tô aqui pra ficar agradando pessoas, não tô aqui pra ficar respondendo o WhatsApp na hora que ele toca ou isso, aquilo, você começa a entender que os resultados eles vão aumentando e a performance ela é uma base de resultado. E aí, se você perceber hoje, a pessoa que ela não tem resultado, ela sempre vai dizer a mesma frase. Eu me esforcei tanto, mas não cheguei lá. Mas você concorda comigo que, pô, todos nós somos humanos, né? E suscetíveis a distrações. E o preço da consciência é a eterna vigilância. Total. Você não pode deslizar. Porque se você abrir um precedente, muita coisa vai por água abaixo. Você concorda? Total. Você falou um negócio, acho que é a chave, que é consciência. Eu, hoje, à tarde, antes de vir pra cá, eu tava trabalhando no computador e aí eu gosto de tirar o Wi-Fi do computador. Porque aí eu vou respondendo tudo que eu tenho que responder no WhatsApp sem receber as respostas. Então eu respondo o que eu tenho que responder. Técnica é boa essa daí. Entendeu? Gostei. É Ou bom, o celular né? você pode pôr no modo avião. Põe no modo Eu já avião. usei isso aí de forma, sei lá, intuitiva. Pô, às vezes você tá no avião, no voo, às vezes não tem a Wi-Fi ali. Aí você pega, pô, eu vou aproveitar as horas que eu tô aqui, eu vou responder todo mundo, né? E aí a hora que eu pousar lá, vai conectar. E aí, pumba, vai tudo. Porque qual que é o problema? Você respondeu o cara A. O cara mandou de volta, você não respondeu o B. O B, aí eu já confundi conversas. Ainda bem que não era coisa comprometedora. E outra coisa que eu gosto de fazer isso, hoje no meu time como Holy Flow, nós somos em 25. Cara, eu acordo cedo pra fazer meditação, essas coisas. Gosto muito. Eu acho que assim, a manhãzinha antes do sol é aquele lugar. As vibrações estão baixas. Tem uma paz, né? Tem uma Será? paz. É diferente. Impera um espírito ali enigmático e de muito boa essência, né? Muito. E você sabe que quem tá acordado naquele horário, ele é diferenciado, né? Sabe o que eu faço? Computador, modo avião, mando mensagem pra todo mundo. Daí o meu time, eu já, cara, não é porque chegou a mensagem Você precisa responder você na precisa hora. responder na hora. Tem coisa que sim. É o meu horário, É o meu não horário. é o seu. E aí o que eu faço? Eu volto a ver o WhatsApp, então eu mando ali pelas 5 horas da manhã, vou fazer algumas coisas e volto a ver o WhatsApp lá pelas 8, 9 horas da manhã. Você não olha nesse intervalo? Eu tento não olhar no mais de umas vezes. Assim, aí eu vejo coisas. Por exemplo, hoje, daí, com toda essa rotina, eu precisei ter um assistente pessoal, né? Aí às vezes ele fica mandando mensagem: Ô, responde fulano, por favor, que ele tá precisando de você. Então tem coisas que são mais importantes que você tem que responder. Mas é um horário que eu tiro pra ouvir meus podcasts, é o horário que eu tiro pra estudar, é o horário. Porque assim, o que eu vou dar pra alguém se eu não tô recebendo nada? Né? Eu li um livro uma vez, esse livro chamava. Como se fosse se carregar ali, né? No início do dia pra você. O livro chamava Andando de Tanque Vazio. E contava a história de um grande CEO. E esse cara, ele tocava corporação gigantesca e só entregava. E aí um dia ele olhou pra vida dele e falou: cara, minha vida tá uma desgraça. E quando ele foi olhar, em nenhum momento ele tava trazendo algo pra ele só tava entregando. Então ele não se protegeu de crises, ele não enfrentou crises, ele não trabalhou uma inteligência emocional. Não cuidou da saúde? Não cuidou da saúde. Aí sabe o que ele foi fazer? Ele foi pro mosteiro. Ele zerou a vida dele, foi pro mosteiro. E lá ele começou a obter todas essas respostas nos momentos da vida. E ele falou: cara, eu descobri que eu tô andando com o tanque vazio. E aí o tanque vazio compromete performance, compromete todo o mecanismo do teu carro. Só que o tanque vazio, o ponteirinho ele tá sempre lá, né? Você carrega um pouquinho. Velho. E sabe onde você percebe pessoas que andam com tanque vazio? Às vezes o próprio carro tá indo sempre pra reserva. É um sinal. Sim, Não, os sinais externos, eles nascem aquele internamente. ditado, né? A forma como a pessoa faz uma coisa, ela faz todas as coisas. A forma como ela trata uma coisa, Exato. né? Então, assim, esse lance de... eu acho que eu tô numa fase na minha vida que não é mais como eu faço as coisas, é por que eu faço as coisas. Qual que é o propósito? Qual que é o por trás propósito? das coisas? Então, eu tive uma fase na minha vida até consolidar esse projeto que é o Holy Flow, que eu ia dormir tipo 11 horas da noite e acordava às 3 da manhã. Só que isso não pode ser um estilo de vida. Porque o teu ciclo cartesiano de sono não aceita isso. Era uma temporada. E eu entendi. Começo, meio e fim. Eu precisava de 6 meses criando mais tempo no meu dia. E eu produzi muito. E então eu tava com um filho
novo, recém-nascido, uma esposa que tava ali num pós-parto, imagina, Precisa tudo de aqui. atenção, tudo. Tava treinando para um Ironman. Tipo, cara, não vou abrir mão disso. Empresa, cara, início de projeto, você não sabe para onde Tem que ir, fazer tudo. tem que fazer tudo. Cara, eu tocava 60 alunos online, trabalhava 8 horas como personal Caramba. e pai, triatleta e marido. Então, assim, só que eu olhava assim e falava, cara, minha esposa, o que eu posso fazer com ela para ter tempo de qualidade? Então, eu fui entender um pouco o que a minha esposa precisava. Pô, minha esposa precisa disso. Então, eu não vou levar, um exemplo, tá? Eu não vou levar ela pro shopping assistir um filme no cinema se não é o que dá o prazer vibrante para ela. Tipo, linguagens do amor mesmo? Você tá falando? Exatamente. Hoje, o meu filho, cara, o meu filho, eu coloquei um colchão na sala de casa. E é 20 minutos de porrada. Ele gosta de Jiu-jitsu, ele lutinha, gosta de ele lutinha. Todo moleque gosta. Todo mundo aí gosta. Pô, você tem um moleque maiorzinho. Cara, pra ele aquilo ali é tipo assim, a realização. Às vezes eu tô fora, uma ligaçãozinha de vídeo, 3 minutos. Cara, Já é o suficiente. pra ele, aquilo é incrível. Então, eu acho que o exercício que a gente tem que fazer é esse estado de consciência. E criar áreas da vida. Então, eu aprendi a criar essas áreas da vida. Eu tive, acho que Deus foi muito generoso me apresentando pessoas. Pessoas de alta performance que você olha o cara, pô, no escritório ele é, cara, brabo no que faz, só que ele chega em casa ele é mais brabo ainda como pai. E aí, sabe como mudou isso? Um dia eu tava bem frustrado, assim, com alguns resultados em casa. Em casa. E aí, esses... Se você achar que pode ser... Você sabe qual que é o- Vai terminar com essa frase. Ó. Se você achar que pode ser sério. Mas eu tenho um negócio com a Siri. Sempre que eu vou entrar num negócio que é profundo, ela ativa. Isso aqui faz 6 anos. É mesmo? Cara, sem brincadeira. Então Faz- agora é a hora mais É a hora. profunda. Então presta atenção, que agora é a hora Isso aqui mais é principalmente profunda. pra homens, pais, maridos. Normalmente, quando você performa fora de casa, você é aplaudido, você é promovido, você ganha bônus, você tem algum tipo de reconhecimento. Quando você entra dentro de casa e você troca uma fralda na madrugada, você não vai ser aplaudido. Você é só um pai fazendo o papel de um pai. Só que o homem, como ele é muito aplaudido fora de casa, o que ele quer ser dentro de casa? Pode. Aplaudido. A esposa não vai aplaudir. Se ele não fizer, ela vai criticar. E eu tava assim, tipo, pô, eu trago dinheiro pra dentro de casa, eu te levo pra fazer coisa legal, Faço tudo. faço tudo, lavo a louça e ainda não tá bom? Ela subiu aquele cartazinho, não fez mais que a sua obrigação. Só que entender isso me levou pra um lugar do tipo, realmente, eu não tô fazendo mais do que minha obrigação nesse lugar, então o que eu criei? Eu amo ser reconhecido, eu amo receber um elogio, mas se eu não receber, tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, eu preciso ter a consciência do que o que eu fiz satisfez A mim. a mim. Pô, Ivan, isso é libertador. Porque, cara, Fazer troca do reconhecimento te coloca num outro lugar. Aí você não faz porque é a sua essência. Você está fazendo porque é para agradar o terceiro. o terceiro. E tem um livro, eu gosto muito de ler. Minha meta esse ano é ler um livro por semana, 52 livros no ano. Estamos legal. conseguindo. É bom. E um dos livros chama Raiz da Rejeição. E ele compara muito a questão de perfeição com aperfeiçoamento. Então, o que é a perfeição? Pô, a gente pode sentar aqui, bater um papo e eu e você sair daqui falando, nossa, hoje foi perfeito. E você sai daqui falando, cara, que papo mediano hoje. Já. Porque a tua percepção é você como observador Claro. analisando algo. Então, se eu olhar pro lado da perfeição, eu sempre vou desagradar alguém. Então, se eu esperar ser aprovado pelas pessoas que estão ao meu redor, pô, dificilmente eu vou ser aprovado. Agora, se eu olhar e falar assim, cara, pô, num próximo podcast, eu vou falar diferente, vou me comportar diferente, vou chegar meia hora mais cedo, sei lá, sabe? Aperfeiçoamento. Sim. O aperfeiçoamento, ele vem de um lugar, primeiro, você tem que passar pela aprovação. Hoje, a gente tem uma geração que ela foge da aprovação. Ela foge do sofrimento. Ela foge do confronto. Fato. Aqui, todo mundo da década de 80,
Eu sou Eu sou 73. 70? 90, Você é 90? 93, 93. É Você nossa. 93. Caramba, jogador. Aí você Idade tá... pra ser meu filho. Acho que a quilometragem tá alta aqui, né, Eu lembro o negócio de Mas eu não rodar. rodei com pneu murcho, não, meu irmão. Acho Você que eu que deu- rodei, né? Porque os caras tá... Eu ia falar, o tanque vazio. É. Caramba. 70, 80 e 90, então. Beleza, Você tamo tem junto. quantos anos? Vou fazer 35. Se o Ivan falar, você vai cair de costas aqui, velho. Bom, 76, Eu vou eu fazer 48. Tá bem. É. Mas você sempre se cuidou? Você sabe que eu passei a me cuidar, e isso é um tema muito interessante. De 1 ano e meio, eu tive que passar por grandes processos de transformação, muito profundos. Eu me considero um imaturo até os 45. E foram traumas fortes e 2 grandes rompimentos que me provocaram o que eu sou hoje. Então, às vezes, eu até estou fazendo uma terapia com um cara que eu admiro muito, um líder xamânico. Comecei 12 encontros, 12 sessões. É uma mentoria-terapia com o Felipe Rocha. E eu falei, cara, eu tenho um pouco de vergonha, Felipe, de achar que eu sou hoje um cara maduro só agora. Estou começando a amadurecer a partir de agora. Eu falei assim, não tenha vergonha, Não. cara. Cada um tem seu tempo. Então, quando você fala, você sempre se cuidou? Pelo contrário, eu passei a me cuidar muito nos Agora. últimos 2 anos. Você entendeu o que era se cuidar depois que você Mas já tava eu sempre fazendo. fui um Mas cara todo muito... mundo tem esse despertar. Só que olha o exemplo que eu tô falando. Você é o exemplo, eu fui um exemplo, talvez você em alguma... Você fugiu de tudo que você poderia fugir até o momento que você não podia mais fugir. Aí você tomou uma porrada. Você tomou uma porrada e você fala, agora eu preciso mudar. Sabe uma história legal que eu tenho em relação a isso? O Ivan já ouviu essa história, mas você falou uma coisa que é exatamente o mesmo gatilho que eu uso. A maior porrada que eu levei foi quando eu tinha ali 21, 22 anos, descobri que eu ia ser pai, né? 3 meses atrás. Tô brincando. E foi onde a Soldier surgiu, inclusive. Uau. E aí, cara, uma das coisas que, pô, foi uma porrada grande, eu fiquei desempregado, descobri que ia ser pai, não tava casado, tudo. Exatamente esse cenário aí que você falou. Mas a chave é uma coisa que você falou antes. Eu entendo que nós somos divididos aí em corpo, mente e espírito, né? Então, a analogia que eu faço é que nós somos um tripé, né? Uhum. Então, nós temos 3 pés de sustentação. E nesse momento, pô, tudo bem, eu descobri que ia ser pai e tal, isso rolou. Em 2020, quando veio a pandemia, aí assim, bateu o vento, o tripé só tinha 2 pés e bum, né? Foi daquele jeito. E eu entendi que tinha um desses tripés, um desses pés do tripé que eu não tava dando atenção, que era o espírito. E eu falei, cara, eu preciso me conectar. E a hora que eu me conectei isso junto com a minha esposa, a gente entendeu isso. E a gente fixou essas 3 bases. Nossa. Cara, isso foi, pra você ter uma ideia, em 2020. A Soldiers trabalhava eu, minha esposa, que começou a trabalhar, e uma funcionária. A gente era em 3 pessoas. A gente Nossa. tava, tipo, com quase 100 pessoas. Muito legal, O início é isso, né? E é exatamente isso, né? A porrada, essa foi a minha porrada, né? A do Ivan já foi diferente. A né? minha foi A diferente. tua foi diferente. A minha foi uma depressão e um pedido de divórcio da minha esposa. Exato. E que bom que foi cedo. Sabe? Que bom que foi cedo. Deu tempo de... Que bom que foi aos 21. Exato. Que bom que foi aos 40. Tem gente que não tem tempo. Ele morre sem tomar essa porrada ou sem reconhecer. Sim. Ou Sem tirar a lição da porrada, né? É. Ou se Porque não, mais importante da porrada é aprender com ela. ou se não, vivendo num mundo e num lifestyle que também tá tudo certo, não tem nada errado. Tudo que eu vivi até os 45, 47, a emissora que eu trabalhei, o status que eu tinha, os amigos que eu ostentava, eu poderia estar vivendo até hoje, tá tudo Uhum. certo, só que eu recolhi os frutos daquela escolha. Com um nível de consciência que era compatível àquele ambiente, aqueles resultados. Você achava que tava... Eu achava que aquilo. E aí chega num determinado momento que pelo simples fato de você, assim, se propor a ser um buscador. Eu sempre falo para as pessoas, Muito né? bom. Buscar alguma coisa além. Porque, cara, dinheiro, status, fama, visibilidade, isso é tudo muito bom, todo mundo gosta. Mas será que esse mundo exterior que a gente vive, né, não faz com que a gente entregue tanto, que quando você olha para dentro, você não vê nada. Nossa. Tá vazio. Porque Tem que tá vazio. porque a maior solidão é você estar desacompanhado de si mesmo. Nossa, E muito quando forte isso. não é, porque quando eu Nossa. olhei, teve um momento que eu olhei para dentro de mim, cara, que eu falei assim: o que tem aqui dentro? Não consigo ficar Nossa. sozinho comigo mesmo. Dependo de toda essa parafernália, esse circo montado aqui fora, para eu me sentir validado por mim.
E aí foram os momentos mais duros e difíceis, né? Que aí você precisa ter, de fato, coragem para enfrentar as disrupções profundas e que Exato. geram umas cicatrizes, feridas que vão gerar cicatrizes, que vão gerar, né, o fortalecimento. Eu acho que todo mundo passa por... E nada errado. Sim, não é sobre julgamento, né? Todo mundo Todo tem mundo tem. estágio de vida. Tudo depende do tanto que você busca e o que você quer alcançar. Eu acho que é isso que é o mais legal. E espero muito que a galera que tá ouvindo a gente olhe para a própria vida e fale, cara, o que eu preciso enfrentar hoje? Todo mundo tá no momento de crise agora. Uhum. Em alguma coisa. Todo mundo tá. Agora, como que você vai enfrentar isso? Você vai jogar pra debaixo do tapete, vai pôr a culpa no sistema, ou vai olhar no espelho e falar, cara, eu que tô criando essa crise. Como que eu vou enfrentar isso? Então, esse jogo de você se responsabilizar por algumas coisas é muito importante pra crescer. Então, quando a gente vai pra esse lugar de encarar a crise, de tipo, passar pela aprovação mesmo e falar, cara, eu não quero mais viver nesse sistema, vai doer, vai abrir a ferida, isso vai te levar pra um lugar de perseverança. Despertado pela coragem. Já leu aquele livrinho Poder da Autorresponsabilidade? Esse livro é Aquele chave. vermelhinho? Cara, É um livro, o menor livro com o maior poder que eu já vi na minha vida. exatamente. É mesmo? Você lê É em horas. absurdo, cara. É absurdo. É um livrinho, assim, um pouco maior que um celular. O poder da Não tem muita autorresponsabilidade. página, né? Mas fala exatamente legal. sobre isso. Porque ele quebra o mimimi, velho. Ele quebra. Ele fala. Você começa a ler o livro e fala assim: nossa, tudo aquilo que eu colocava a culpa de algo que eu tô fazendo, é minha. a culpa é minha. Pô, mas isso aí, você sabe o que me deu uma amplitude de consciência? Quando eu, nesses momentos de dificuldade que eu tava vivendo, término de um casamento, de uma maneira bem difícil e com muito ódio envolvido, filhos no meio, dificuldade de recolocação profissional, porque quando você fica muito tempo trabalhando numa mesma empresa, você se propõe a dar uma guinada radical na vida, cara, se prepare que vai vir porrada o tempo inteiro, isso aí. até você se situar. Eu comecei a perceber e falar assim, cara, o que eu preciso fazer? Eu preciso cuidar do meu corpo, eu tô ferrado, não faço exercício, eu bebo igual um desgraçado, né? Porque o ambiente que eu tô frequentando, ele é nocivo, e eu preciso admitir. Mas é esse ambiente que me nutre. Eu tô tão fragilizado. refém desse ambiente. Tô refém Nossa, desse olha ambiente. isso. Olha isso. Tão fragilizado. Cara, eu eu fui abraçado por um ecossistema que eu falei, ganhei na Mega Sena. Os caras legais, maravilhosos, são legais. Mas Pra para aquilo. aquilo que eu queria, não era. Então, assim, álcool em excesso, uma dor mascarada internamente, uma falta de caminho pro desenvolvimento espiritual, físico, mental. Eu falei, não, cara, essa jornada é solitária. Teve uma pessoa que pegou na minha mão e falou assim, se quiser, vamos caminhar aqui, ó. Vamos Nossa. caminhando. E a essa caminhada, somado com exercícios físicos, o meu despertar veio por meio da filosofia. Legal. Eu comecei a estudar filosofia por áudio, com a professora Luciana Galvão e a nova Acrópole, a Acrópole Play. E aí, ó, um cara Aí que entrou o estoicismo, que a gente tava foi. conversando esse dia. E aí a filosofia, cara, começou a cair como uma luva. Porque analisando e fazendo exercício físico ao mesmo tempo, eu ouvia muito áudio com exercício físico todo dia, eu correndo, fazendo academia. Eu falei, vou fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Começou a me gerar um nível de consciência, e aí a minha consciência foi expandindo aos pouquinhos. Muito bom. Somado a isso, eu fui buscar terapias alternativas como curas de medicina da floresta, por exemplo, ayahuasca. Uhum. Fiz ayahuasca. Fez Consagração- ayahuasca? Fiz consagração da ayahuasca. Bate. O negócio bate. A ayahuasca é uma coisa É que é a maravilhosa. primeira pessoa que eu conheço que fez. É uma essa coisa parada. maravilhosa. Inclusive, o meu grande líder espiritual, ele passou a ser o comandante dessa cerimônia, o Felipe Rocha. O Felipe Rocha é um cara de uns 40 anos, 42 anos. Ele é disparado, assim, by far, o ser mais sábio que eu já conheci em toda a minha vida. Porque ele se propõe a estudar as medicinas e as curas xamânicas, as medicinas da floresta, né? Com os povos indígenas. O cara ficou uma década numa imersão com as aldeias, nas aldeias amazônicas, fazendo tudo quanto é tipo de estudo, e traz isso para um espectro do ser, do espírito, e usando isso como uma medicina de fato. Cara, isso me deu uma amplitude de situação que eu falei assim, poxa vida, cara, o que eu estava fazendo até agora e o que eu quero? Você revê os teus porquês, né? Mas muito, Muito. mas de uma maneira muito intensa, e me ajudou muito. Foi por meio desse novo processo que hoje, quando eu olho para trás, eu me sinto mais saudável, eu fiz boas conexões, o meu trabalho começou a performar, Muito bom. eu saí daquela crise
mas foi mais simples do que eu imaginava. E às vezes a gente pede. Quando o resultado começa a aparecer, você fala assim: o que tá acontecendo, gente? É. Tem alguma coisa errada. Vai dar errado ali na frente. Não, Não, é não o que você falou. Sabe, Guerreiro? Você falou assim: olha pra você e reconheça daquilo que você falou. Você tá fazendo certinho, meu irmão. Tá tudo certo, É continua isso, nessa. continua Só nessa. que só tem um detalhe. Não para, tá? É isso aí. Não acha que se chegou. Porque não é sobre chegar a um estágio e tá tudo resolvido. É sobre o nível de continuidade eterno. Eterno. Pra sempre. Constância, Cons- né? E apesar de eu ser novinho, eu tenho 18 anos na educação física, né? E 18 anos fazendo a mesma coisa. Treinar pessoas. Você só vai modelando a Aprendendo forma. cada vez Aprendendo, mais a isso. forma. No seu caso, inclusive, você entendeu que treinar pessoas era muito mais fácil quando você ia pelo lado mindset, pelo lado mente. Muito. Em vez de você chegar lá, faz exercício, corre, e não sei o quê. Aí a pessoa não performa e fala, mas por que o cara não consegue correr? Por que não consegue fazer? Sabe a gente entende isso? Servindo a sociedade. Acho que o servir, ele tem um valor absurdo. Então, eu fui convidado a ir para uma fazenda, lá onde a gente tem a maratona, e treinar 300 jovens por 21 dias. Então, eles iam ficar numa fazenda, A imersão da fazenda. imersão, Fazenda da corrida. eles iam ter aulas de manhã, e aulas à tarde e cultos à noite, né? E de manhã cedo, 7 horas da manhã, eles tinham um treino comigo. E eu fui assim, cara, ó, eu peguei meu período de férias, deixei meu trabalho, eu já estava empreendendo, eu deixei outro treinador no meu lugar, eu deixei de ganhar, porque eu ainda ganhava por hora a aula que eu trabalhava, fui para esse lugar para não ganhar nada, então, cara, servi mesmo, e não tinha... E o que eu descobri lá? Eu não consigo transformar o corpo de uma pessoa em 21 dias. Eu consigo transformar a mentalidade dela em 21 dias. E com a mentalidade, ela transforma o corpo, Acabou. a vida eternamente. Ganha a mente de um homem pra você ver. Entra na cabeça de uma pessoa pra você ver. Acabou, irmão. Você entendeu? Então eu comecei a entender que quando eu instalo um pensamento na pessoa, ela vai dar continuidade no negócio. Agora, quando eu dou um treino físico pra ela, talvez ela continue. Outra vez amanhã, ela vai chegar no escritório e ela fala: tô quebrado. Aquele desgraçado. Que era a cultura do personal, até um tempo atrás, o personal bom era o que quebrava o aluno no meio. Hoje, o personal bom, você pega os nossos... A gente tem muito CEO que treina com a gente. O cara ele não quer estar dolorido amanhã. Ele quer estar saudável na mente. Então, quando a gente entendeu esse princípio de ganhar na mentalidade, abriu o caminho. Só que até chegar lá, 15 anos. Ô, Ivan, acho que a gente tem que dar os parabéns pro Guerreiro aqui. Ele foi a primeira pessoa que ele entendeu o conceito de suplementação que a gente tanto fala. Verdade. Que é a sem essência gente do ter que nosso... falar, que é a essência do nosso podcast. É o a gente suplemento costuma... aí. Cara. Tem que entregar um troféu aqui. Obrigado. Troféu Aqui, ó. suplementação. É. Porque eu e o Ivan, a gente fala muito sobre isso aqui, né? A gente pergunta muitas vezes para as pessoas o que é suplementação para você, o que representa a suplementação. 100% das pessoas até então, e nada contra isso. As pessoas acham que suplementação é creatina, whey e tal, tudo isso também é. Mas suplementação como definição no dicionário é algo que completa um todo. Muito bom. E tudo isso, o seu trabalho hoje, ele serve para complementar um todo na vida das pessoas. Total. Então, esse é o gatilho, né? O gatilho de suplementação. Olha o meu privilégio. Ah, então, tá vendo? Você entendeu meu privilégio? É isso. Como é que você vai acordar às 4:30 da manhã triste? Não tô falando cansado ou não, tá? Tá. Não pode, não É. pode. Olha pro o que eu tenho como oportunidade de vida. Se eu acordar triste, eu tô sendo ingrato com essa oportunidade incrível. Porque hoje eu permeio em umas 7 esferas diferentes, né? Vai desde saúde, educação, entretenimento, artes, religião, várias coisas. E eles me perguntam: Guerreiro, qual que é a tua esfera? Cara, minha esfera é conectar todas as esferas. E é muito legal. Cara, e sabe o que é muito legal? Eu tenho um amigo, um CEO também, e eu comecei a treinar esse cara. Você tá amigo seu, velho, tá louco. Pô, é muita oportunidade, cara. Enfim, eu conheci minha esposa porque ela era secretária de um CEO que eu fui treinador. Aí, ó, tá vendo? Ó, essa história é legal. Ela chegou pra treinar lá no Ibirapuera com a nossa assessoria. E eu tava assim, numa busca que o meu mentor falou: você tá numa idade que você precisa casar.
porque ele falou assim, Pra você? Quantos É. anos você tinha? eu tava com 26 para 27. Ele falou, porque você tá começando a prosperar, você tá ficando estourado na internet, e aqui é uma linha muito tênue para você se perder dos seus princípios. Sabe o circuito que você entrou, tava... Quase entrando nele, É, né? lógico que em níveis bem diferentes. Eu falei, cara... E ele falava assim, você precisa fazer família, porque toda a energia que você tá agora, você tá pronto pra fazer família. E ela chegou, e eu falei, cara, pô, interessante essa menina. E na época, sabe, as pessoas falam, descubra teu propósito, né? Eu construí o meu. Eu sou um bom comunicador e tenho uma causa social muito legal que eu gosto de ajudar pessoas. Eu gosto de ajudar pessoas, só isso. Eu falei, vou pegar os meus alunos e vou levar meus alunos pro MASP, entregar comida lá pras águas espraiadas, para levar uma roupa, fazer uma ação social com a galera na madrugada. Por que eu tô contando isso? E aí teve um dia que eu vi um maluco todo tatuado, que era nosso aluno, sentado com uma pessoa na calçada, uma pessoa em estação de rua, e do lado desse cara tinha um modelo da Calvin Klein, com uma pessoa em estação de rua. 3 pessoas totalmente diferentes vivendo aquele momento aqui e agora. Eu falei, cara, eureka. Então a gente criou um grande movimento de, não vou falar de assistência social, mas eu acho que de entrega de coração para pessoas em vulnerabilidade. E a Priscila, que hoje é minha esposa, quando a gente tinha esse movimento, ela começou a ir. E a gente tava no vão do MASP, era umas 3 horas da manhã, e ela falou assim, obrigado, porque antes eu vim aqui para ser usuária. Nossa, E hoje eu tô aqui para ajudar essas pessoas. caramba. Entendeu? Olha o poder do negócio. Antes eu vim aqui para ser usuária. Hoje eu tô aqui para ajudar. Pega isso. Aquilo me marcou. Caraca, essa menina é Tô diferente. transformando a vida de alguém, né? Mas eu falei, ela é diferente. Aí, Facebook, né? Foi atrás. Fui atrás, peguei ela no Puxou a contrato. capivara. Tinha um amigo em comum no Facebook, que era um cara. E eu já treinei esse cara, e assim, ele, CEO de uma grande empresa. Eu falei, você trabalha com fulano, trabalha e tal. Eu chamei ela pra jantar. Porque eu falei, se ela tem um coração vulnerável de ir pra rua fazer o que ela faz e tem competência de trabalhar com quem trabalha, eu consigo dar um match perfeito aqui. Porque esse cara é extremamente, não é um cara rígido, como é que é a outra palavra? Exigente. E você foi 100% intencional. Sabe o que eu fiz no primeiro jantar? Ela vai ouvir o podcast, então não tem como eu mentir aqui. Eu chamei ela pra jantar e falei assim, se você quiser falar de casamento, a gente continua. Senão eu vou tirar minha filha do campo. Primeiro dia. Sabe o que ela pensou assim, ó? Entre os loucos que só querem uma noitada comigo e esse que quer casar, deixa eu investir no que quer casar. Então, eu acho que assim, ó, a minha vida sempre O papo foi... primeiro já foi esse, Foi esse. já. Sempre foi all in. Esse é guerreiro, hein? Esse é guerreiro mesmo. Estava velho. preparado para? Não, de forma alguma. 99% de chance de dar errado? Sim. Mas já tinha corrido várias maratonas e ultramaratonas. Eu não ia desistir daquilo ali, entendeu? Mas eu escolhi um estilo de vida de all-in. Se é pra fazer, eu vou fazer no all-in. Só que a gente, às vezes, acha que o all-in é a loucura de se jogar. Não, cara, é você estudar o processo. É você entender onde Você sabia que ali era o momento perfeito, que você tava com uma pessoa que você tinha feito uma análise, que era uma pessoa que você queria ter a sua vida, queria se relacionar. Cara, eu vou com tudo. Sabe uma frase dela que me pegou um dia? A gente tava conversando, ela falou assim, eu preciso ir pra casa, porque senão meu pai vai brigar comigo. E ela tinha 24 para 25 anos na época. Assim, Eu olhei e falei, eu não conheço uma pessoa de 20 anos que mais dá satisfação dos pais. Então, e é aquilo que a gente tava falando. Se você presta atenção nos sinais, você facilita. O problema é que a gente perde o estado de consciência. E só quer fazer. Então, naquele momento ali, e hoje todos os momentos que a gente tá junto, por isso que eu facilitei as coisas na minha vida por estar consciente. O que eu tô fazendo aqui agora? Sim, Eu então, tive desculpa te interromper. Pode falar. Eu tive uma frase que você tá falando que o Felipe me soltou ontem, no primeiro encontro que a gente fez dessa terapia de 12 sessões. Ele soltou uma frase assim, a onda perguntou pro oceano, como eu faço para me transformar em você? Diz que o oceano respondeu o seguinte, apenas se acalme. Nossa. Apenas se acalme, aquiete. A gente precisa, às vezes, só parar e respirar e aquietar a nossa mente. E observar tudo que a gente está fazendo e para onde a gente está indo. sensacional. Então, cara. aqui e agora. Você contou essa história da sua esposa, como você conheceu ela. E minha mãe, ela sempre falou muito uma coisa, né?
Ela falou, família você não escolhe, filho você não escolhe nada. Mas o seu marido, a sua esposa, você escolhe. E isso é responsabilidade sua. Sua. 100%, né? E aí você tá contando essa história, pô, você vestiu isso, você falou, cara, eu quero escolher uma pessoa 100% pra passar a minha vida e tal. É uma pessoa super importante, eu não posso fazer, né, isso de qualquer jeito. Eu preciso ser E posso impactar a totalmente galera? intencional, né? E assim foi Intencional. também comigo, acho que com o Ivan também, né? Tipo, você entendeu que, cara, aquela era a pessoa, a minha esposa que trabalha lá com a gente também é sócia da Soldiers, também foi a mesma coisa. Tipo, eu falei, cara, é aqui. Né? É isso aqui, vamos lá. E mesmo esquema, né? Pô, eu tenho que escolher, eu preciso escolher bem. Então eu preciso ser intencional. E eu, primeira vez na vida, eu fiz uma escolha racional. É muito doido. Mas eu olhei para os princípios e valores da minha esposa, para o estilo de vida que ela estava construindo e para os objetivos de vida que ela tinha. E a primeira vez que eu falei eu te amo para ela, eu já estava noivo. Entendeu? Porque eu entendi que até aqueles quase 30 anos de vida, eu sempre tive aquele fogo de palha. Agora, pega essa chave. Eu tava numa busca desenfreada por conquista e aceitação. Meu pai me abandonou. Então, todo homem, todo ser humano, na verdade, ele passa pela fase da vida que ele precisa ser aceito. Ele precisa de uma passagem de bastão em algum momento que uma figura de autoridade fala, você está aprovado para a próxima fase. Que é a passagem, por exemplo, quando a mãe leva um filho para o altar, quando o pai leva uma filha para o altar, tipo, tá passando, cara, eu aprovo isso aqui que tá... Todo ser humano, ele busca um ritual como esse. E eu buscava um pai que me validasse. Falava, você é bom. Então sabe o que eu fazia? Isso aqui é muito doido. Eu tive uma fase na minha vida que eu tinha 3 parceiras por dia. Isso lá até 2012. Depois eu tive um encontro com Deus muito forte. Falei, cara, preciso rever todos os meus princípios. E parei, né? Então 2012 foi uma virada de chave. Só que o que eu queria? Eu não queria o ato sexual com a pessoa. Eu queria só ter aquele selo. Conquista. Só que aí o que acontece? Conquista rápido, você valida que você é bom, enjoa. Próximo. Então, as minhas buscas de relacionamento sempre estavam pautadas nisso. Até nos meus business que eu criava. Eu criava um modelo de negócio incrível. A pessoa chegava e falava, cara, que legal isso aqui, tô comprado com você. Aí você não tinha mais tesão em continuar fazendo. Entendeu? Então, os altos e baixos, esse pico de intensidade, era só que eu queria conquistar algo na minha vida. E aí a Pri, ela veio muito na minha vida para me trazer essa estabilidade. Então, eu não me apaixonei por ela. Eu me apaixonei por minha esposa no meio do casamento. Mas eu admirei ela desde o primeiro dia. E isso fez trazer muito mais valor para a jornada. Então, assim, tipo, cara, ela não era o biotipo que eu gostava. Eu falei, cara, o que eu vou escolher agora? Entre um biotipo que vai acabar em 40, 50 anos, talvez menos, ou alguém que vai construir um legado junto comigo. E quando a gente começou a conversar sobre isso, eu comecei a entender, a minha vida ela é muito mais profunda. E eu mereço viver de acordo com essa profundidade todos os dias. E aí você vai ativando estado de consciência. Então eu vou treinar. Quero um shape melhor? Todos os dias. Com certeza eu quero um shape melhor. Quero me desafiar nas minhas provas. A creatina da Soldiers que já... Boa. E a galera que já o Ivan, desde quando ele começou a tomar, cara, o bíceps dele já cresceu uns 5 centímetros. Tá vendo esse dia eu vou bíceps chegar aqui, aqui. ó? Tá vendo esse bíceps aqui, ó? Não era assim antes não, tá? Mas eu acho que esse que é o negócio. Pô, você trabalha com suplemento, né? O seu negócio é isso. As pessoas só conseguem olhar pra isso e achar que alguns ainda acham que é bomba, não é verdade? Outros ainda acham que é besteira, não precisa disso. É igual as pessoas olham pra inteligência emocional hoje e falam, isso é coisa de fraco. É igual as pessoas olham pra uma terapia hoje e falam, meu, Tá viajando. Tá viajando. Então você começa a entender que tudo isso que é a adição do que já existe, que é a suplementação, a pessoa olha e fala, pra que isso aí? Só que se ela não se der a oportunidade de experimentar, ela não vai viver. Guerreiro, eu queria, cara, agradecer a sua participação. Eu acho assim que a gente pode até depois marcar um outro podcast com o Guerreiro, porque a gente tem assunto. O papo é profundo, né, velho?
quando eu falo que eu queria agradecer, é pelo nível de compartilhamento das suas fragilidades, porque eu acho que a vulnerabilidade de cada um aqui, todo mundo revelou um pouquinho das suas vulnerabilidades, eu acho que isso é que conecta, que gera valor. E só pra gente manter assim, o fio da meada, eu acho que tudo que você trouxe aqui faz com que quem esteja nos ouvindo, de fato, se provoque a ter um nível maior de consciência sobre o momento presente, na vida que está levando, porque eu acho que esse é parte do seu objetivo, né? Muito. E assim, eu gosto de falar que as mudanças acontecem rápido. E você só precisa estar consciente do que você quer viver e tomar a decisão e fazer isso acontecer. Então, não se martirize por o que você viveu até hoje. 40 anos. Você ouviu isso? Eu Sim. ouvi isso. Cara, você viveu, te trouxe experiências que você precisava até aqui. Era o seu time. Era o seu time. Exatamente. Beleza. Não se martirize e, ao mesmo tempo, não se vitimize. Nem se compare. Nem se compare. Boa. Daqui por diante, o que eu vou fazer com a minha vida? O que eu vou fazer com aquilo que eu quero viver? Como eu vou me tornar o cara que conduz as coisas? Aí eu falo, pô, cara, eu e minha família, a gente acabou de perder o sonho. Pega ainda, né? A gente queria ter o terceiro filho biológico. Cara, a minha esposa teve que tirar o útero numa Tem emergência. Eu tenho 2 filhos agora, o Abraham e o Joseph. E a gente queria o terceiro ainda agora, já esse ano. E, cara, precisou tirar o útero. Acabou o sonho de terceira gestação. Eu tive que olhar e falar, cara, mas eu tenho uma mãe saudável dentro de casa agora. Sim. E quantas pessoas não queriam ter 2 filhos e não conseguem? Exatamente. Então, qual que é o nível de consciência que me leva para uma vida de alegria, de gratidão, de prazer, de comprometimento em fazer as coisas? Beleza. Quando eu falo do terceiro filho, a maior parte das pessoas fala, você é louco, custa caro. Eu falei, não, meu primeiro filho nasceu, eu não tinha nem salário. O que é custar caro? Dinheiro é muito relativo. Não coloca o teu sonho no dinheiro. Não coloca o teu sonho no tempo que você tem. Coloca o teu sonho no que vale a pena para você de verdade. E o Holy Flow começou com isso. Falei assim, cara, eu vou construir um projeto. Isso aqui é muito doido falar. Que vai potencializar a vida das pessoas. E qual é o maior privilégio que eu tenho hoje? É quando o meu time de comercial, por exemplo, vai fazer uma reunião para apresentar o projeto para um cliente e no projeto o cliente na reunião o cliente já sai chorando, falando, isso aqui já valeu a pena. Legal. Sabe? Então, tipo, eu falo pros meninos, eu falo assim, O impacto que você tá causando verdadeiramente, né? verdadeiramente, eu tenho uma amiga que vai casar agora, Ivan. E sabe o que ela falou? Essa amiga estava perdida até 2017, perdida na vida. E ela foi pro treino e no nosso treino eu sempre trago uma mensagem. Sempre. E principalmente essa fase que eu tive que escolher, né? É até feio falar escolher entre tirar um útero e a vida da minha esposa, mas é uma escolha. Você tem que olhar para o que você tá perdendo ou para o que você tá ganhando. Uhum. E o treino é a mesma coisa. Você tem que olhar o tempo todo para o que você tá sofrendo e para o que você tá crescendo. E eu falei exatamente isso para as pessoas. O tempo todo na vida você tem que fazer a escolha. E onde você vai depositar o seu foco. Se você depositar o seu foco no sofrimento, na escassez, na dor, seja lá no que for, você vai ter uma vida sofrida, escassa e dolorosa. É uma escolha que você faz todos os dias. Eu tô passando hoje por uma das maiores crises da minha vida. E assim, eu tenho que escolher. E eu tô olhando e falando, cara, essa crise tá destravando em mim propósitos que eu nunca imaginava. Essa crise tá trazendo para mim visão que eu nunca imaginava. Essa crise tá estabelecendo em mim uma convicção que eu não imaginava. É aquela famosa coisa que Deus faz muito bem. Tirar coisas boas de algo que é ruim, teoricamente, aos nossos olhos. Você consegue olhar hoje para alguma crise da tua vida e ter uma convicção de quem você vai se tornar quando vencer ela? Ou só não parar de lutar na crise? Sabe quando aconteceu isso comigo? Um negócio, pô, minha mãe faleceu em 2022. Uau. E aí, pô, minha mãe faleceu e é uma perda, né, irreparável. E eu comecei a perceber o tanto de aprendizados, o tanto de coisas boas que surgiram depois que minha mãe faleceu. É isso. Comecei a perceber que, cara, mudou assim a minha percepção de que hoje a gente pode, alcancei não sei o que, realizei um sonho, comprei, fiz, sei lá, qualquer coisa que seja. E muitas vezes eu olho e falo assim, caramba, velho, eu queria tanto compartilhar isso com a minha mãe. É. Minha mãe não tá aqui. Pô, mas o que eu posso tirar de aprendizado disso? Né? Várias coisas, até mesmo com meu filho, principalmente. Então, uma situação de uma coisa extremamente ruim, que é como aconteceu com você agora. É. E a gente, às vezes, naquele momento, só consegue olhar e falar assim, não tem como sair nada bom daqui. Tá louco? É. Eu tinha um sonho, eu não tenho mais. Eu tinha minha mãe, eu não tenho mais. Não tem como sair nada bom. Mas sempre tem. Sempre É. tem. Sempre tem como evoluir. Vou dar um exemplo aqui. Eu tô com meu assistente aqui. Ele falou que ano que vem ele tá saindo da empresa. Ele vai me deixar. Ele vai ver um novo sonho
quer ir morar naquela fazenda que eu falei que a gente tem as imersões, ele vai morar 1 ano lá. Eu falei, cara, eu jamais vou impedir você de viver Tá esse louco. sonho. Mas faça desse ano o ano que você vai consolidar um legado aqui dentro. Porque o dia que você sair daqui, você não vai estar saindo com a dor de sair, mas vai estar saindo com o privilégio do legado que você gerou. Missão cumprida. Missão cumprida. Então assim, tá bom, você perdeu a sua mãe. Cumpriu a sua missão de filho com ela, sabe? Sim, isso foi uma das primeiras coisas que mais me confortou, se é que existe conforto nisso. Foi saber que, pô, minha mãe ficou muito doente vários anos. E durante esse tempo, muitas vezes eu abdiquei até mesmo da empresa, quase que 100%, porque naquele momento era a hora de cuidar da minha mãe. O que é mais importante, né? Era a hora. E aí, quando a minha mãe partiu, eu olhei e falei assim, bom, beleza, eu fiz tudo que era possível. A gente entrou na justiça, fomos atrás de remédio e veio pra ir para os Estados Unidos fazer estudo. Cara, a gente fez tudo que dava pra fazer. É isso. Eu fiz a minha parte como filho, Você fez. eu fiz. Você vive como sempre volta pra consciência. Então, pra mim, o segredo do negócio é o estado de consciência. O Guerreiro, você falou que tem uma mensagem todos os dias. Pra gente fechar aqui agora, pô, então nada melhor do que você deixar... Cara, usa a sua melhor mensagem. Eita. Agora, hein? Agora é a hora de você usar a sua melhor mensagem pra passar... Associado a uma pergunta que ele vai fazer. Não é do apesar agora? É, pode ser também, pode ser, É? exato. Eu quero começar uma frase com apesar de, e você complementa ela com a sua mensagem pra galera que tá nos escutando hoje. Ah, essa é boa, hein? É. Essa é boa. A gente faz pra todo mundo aqui. O Yuri bolou essa e você vai ter que responder. Cara, mandou bem. Gostei. A pergunta já foi feita? Agora já, não, essa começa com apesar de, e você complementa a frase, né, com a sua apesar de, e aí Boa. segue com você. Você vai fazer a pergunta de novo ou eu já posso ir? Eu Não, peguei de já novo. pode. Apesar Ah, de. tá. Galera, apesar de eu estar passando a maior crise da minha vida hoje, eu nunca olhei pra mim com tanto potencial como eu vejo hoje. Porque nunca na minha vida antes eu achei que eu conseguiria lutar a crise que eu tô lutando hoje. Então, apesar da dor, eu nunca olhei pro tamanho da força que eu carrego como hoje. Boa, garoto. Bom demais. E que isso sirva de inspiração pra você que tá ouvindo esse podcast que veio até aqui. Porque talvez você olhe pra dentro de si e descubra uma força que você sequer se deu conta, ou se você sequer parou pra olhar, né? Então é sobre isso. Guerreiro, Muito bom. obrigado, cara. Valeu, Foi velho. um privilégio Obrigado. estar aqui. Bom Obrigado demais. pela sua participação. Show de Obrigado. bola. E até a próxima, né? Até a próxima, galera do Suplemento aí. Tamo junto. Valeu.